Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Prazer tê-lo no nosso canal. Meu nome é João Ananias e queremos apresentar para você um vídeo sobre ansiedade. E quem estará falando sobre essa situação, sobre essa questão, sobre esse problema que acomete milhares de pessoas na nossa humanidade, segundo a Organização Mundial da Saúde, são mais de 264 milhões e no Brasil são 18 milhões de pessoas que sofrem com isso. E hoje você vai ouvir o psicanalista terapeuta Paulo falar sobre esse sintoma, sobre essa doença, sobre esse problema. Vamos acompanhar. O que é ansiedade? Boa tarde, meu nome é Paulo Rahem, sou psicanalista clínico, hipnoterapeuta e atuo aqui na cidade de Jaú, já há aproximadamente 3 anos e meio, e hoje nós vamos falar sobre ansiedade. Bom, se me perguntar o que é ansiedade, eu teria várias maneiras de estar respondendo isso, porque a ansiedade é um tema muito aberto e assim, muito pronto para várias conclusões. Mas a conclusão que eu vou passar para vocês aqui é uma conclusão da clínica psicanalítica mesmo, de Freud, né? Em um dos escritos de Freud, ele diz que a ansiedade é uma reação a uma situação de perigo, né? E nessa situação de perigo, o nosso ego, que é o nosso eu primário, ele cria mecanismos de defesa. Aí vem os tipos de ansiedade que nós vamos falar daqui a pouco. Quais são os tipos de ansiedade? Nós temos o transtorno de ansiedade generalizada, que é o TAG, né? Onde a pessoa não consegue relaxar, porque ela vai apresentando uma preocupação excessiva com a vida em relação a tudo que envolve sua rotina. Por exemplo, estudos, vida profissional, condições de saúde e segurança dos amigos e familiares. E esse quadro costuma resultar em sintomas emocionais, que geram problemas de enxaquecas constantes, úlceras estomacais, indisposição mental e física, irritabilidade, entre outros, tá? Aí também, esse aqui é o TAG, tá, gente? Transtorno de ansiedade generalizada, que eu falei agora. Aí nós temos também a fobia social, que é caracterizada pelo medo intenso e desmedido de algo que não existe, ou que nem mesmo apresenta perigo, no caso. Alguns indivíduos com esse transtorno de ansiedade apresentam um pânico inexplicável de elevadores, palhaços, de entrar em multidões. Por exemplo, tem pessoas que não conseguem ir no banco por causa dessa transtorno de fobia social, tá? Depois nós temos a síndrome do pânico, e esse já é uma síndrome de ansiedade um pouco mais agravada, tá? Eu costumo dizer que é o segundo degrau depois de um transtorno de ansiedade generalizado, tá? A síndrome do pânico é desencadeada por diferentes fatores, tá? Mas geralmente ocorre sem nenhum motivo aparente e os sintomas são muito intensos e afetam assim o funcionamento de órgãos do corpo. Os sinais mais comuns durante o pânico são falta de ar, batimentos cardíacos acelerados, disfunção motora, você não consegue teclar o celular, é terrível e você se sente assim a ponto de enlouquecer, tá bom? Depois nós temos a ansiedade por estresse pós-traumático também, onde as crises de ansiedades relacionadas ao estresse pós-traumático resultam da ocorrência de flashbacks, pesadelos que geraram um evento traumático no passado, e se a situação não for resolvida e a pessoa não receber um tratamento eficiente, ela pode passar a vida toda revivendo esses episódios e sofrendo como se o fato ocorresse novamente todas as vezes. Ansiedade em crianças é possível? A ansiedade não somente é possível em crianças, como ela é uma evidência monstruosa assim, de um adulto que vai ter ansiedade no futuro. E como que a ansiedade se processa na criança? A ansiedade ela pode se processar pelo comportamento excessivamente rígido dos pais, pelos aplicativos, toda essa informação que a criança tem o tempo todo nas redes sociais
YouTube aberto sem filtro para a criança, que os pais não cuidam de forma alguma, celular à disposição para a criança ficar embaixo da coberta até 2, 3 horas da madrugada. Todas essas coisas podem trazer. Por quê? Porque a criança, ao contrário do adulto, que tem também esse problema, a nossa mente, pessoal, presta atenção, ela não tem aquela noção do que é verdadeiro e o que é análogo, né? Analogia. A criança, ela tem isso ainda mais prejudicado. Como assim? Por exemplo, uma criança, até tinha um desenho bem legal na minha época de criança, faz um bom tempo isso, aliás, que tinha um desenho que chamava O Fantástico Mundo de Bob. O Bob, ele era uma criança que ele via tudo no sentido literal da palavra, né? Então ele começava a chorar e a mãe falava para ele assim: Bob, se você não parar com essa choradeira, daqui a pouco nós vamos estar todos alagados aqui. E de repente você via o Bob dentro da mente dele, ele se via dentro de uma jangadinha já, procurando pelos pais dentro do alagamento provocado pelas lágrimas, né? Então isso, pessoal, é uma forma de ilustrar para vocês como que a mente de uma criança não tem capacidade ainda total para poder discernir o que é verdadeiro do que não é, tá bom? Então quando você fala para o seu filho, por exemplo, que se ele não estudar, ele vai com certeza ter uma nota baixa numa prova, ele vai ficar com aquilo na cabeça. Ele não vai entender aquilo como a mãe querendo dizer para ele que ele precisa se aplicar mais no estudo. Ele vai ver aquilo como uma ameaça inerente de que ele vai realmente ter um mau rendimento na prova e ele vai passar a ter realmente essa ansiedade, tá? Então é possível sim, criança, e digo mais, volto a dizer, a criança ansiosa é um adulto ansioso, tá? Ansiedade é uma doença? Ansiedade, num primeiro momento, não é doença, tá? A ansiedade, como eu já falei, é um mecanismo, né, de defesa que todo ser humano possui, desde lá a sua pequenez. Quando eu digo pequenez, eu quero dizer até no sentido da sua tenra idade, né? Vamos colocar assim, desde a época lá da idade da pedra, né? Que eu gosto muito de estudar essa parte assim do surgimento do ser humano. Nós já tivemos a nossa mente já teve que desenvolver esse sentido aí. Por quê? Vamos fazer aqui uma analogia aqui, como que eu posso dizer? Vamos contar uma historinha aqui, tá? Estamos lá há vários bilhões de anos, lá na savana africana, tá? E ali você tem pessoas caminhando numa savana, velhos de 26 anos, né? Porque naquela época você ficava adulto com 12, 13 anos e morria possivelmente com 30 já velho, né? Hoje a gente consegue ter uma sobrevida devido a antibiótico, essas coisas todas aí, tal. Bom, e aí chegava na beira de um córrego, tá? Tinham aqueles monstros aquáticos pré-históricos lá, crocodilos imensos. E aí o que acontecia? Começou-se a notar que alguns indivíduos iam beber a água e eram devorados ali pelo crocodilo. Ali surgiu a primeira modalidade de ansiedade, que é a ansiedade real, que vai proteger você, tá? Então aqueles indivíduos, quando viam aquele outro, o irmão deles sendo devorados, eles começaram a desenvolver uma espécie de receio, né? Porque a ansiedade nada mais é do que um receio saudável, tá? Então nesse primeiro estágio ela não é doença. Agora, quando que a ansiedade passa a ser uma doença? Quando a ansiedade vira algo neurótico, tá? Então, olha, eu sei que o indivíduo lá, o Uga Munga, foi lá tomar água, né? E chegou lá, o crocodilo comeu ele. A partir de hoje eu não bebo mais água. A partir de hoje eu vou ficar sempre, manter uma distância muito longa, aqui lá como dizia lá no Nordeste, da cacimba, né? Que seria ali uma lagoa criada ali, né? Pela natureza. Ou então eu vou dormir sempre em cima de árvores, e posso dormir num galho ali que vai quebrar e eu vou morrer. O que mais? Eu vou ficar o dia inteiro preocupado se eu vou morrer de sede, porque eu não vou chegar perto da cacimba, e com essa coisa toda. Então aí já passa a ser uma doença. Quando a ansiedade começa a atrapalhar o seu dia a dia, o seu sono, a sua alimentação. Eu não vou comer porque eu posso engasgar. Eu tive pacientes aqui, pessoal, inclusive, que eu tive que tratar eles porque um determinado dia eles foram comer, sofreram um pequeno engasgamento,
e começaram a pesquisar ali nas mídias sociais quantas pessoas morriam engasgadas diariamente por causa de alimentos sólidos, né? Essa pessoa não queria mais comer, estava ficando realmente anoréxica ou comia só coisas bem moles assim para não vir a engasgar e era terrível. Então tive que tratar. Então nesse caso é doença. Como tratar a ansiedade? Bom, a ansiedade ela pode ser tratada de uma única maneira. Eu poderia falar que são duas, né? Que é os medicamentos e a psicoterapia. Mas na verdade não, pessoal. Os dois são um só. Quando a pessoa chega aqui para mim e diz assim, eu tenho ansiedade crônica, eu tenho um transtorno de ansiedade generalizado, que é essa ansiedade neurótica que eu falei, a primeira coisa que eu pergunto é o seguinte: você está fazendo uso de medicamentos? Não. Você foi diagnosticado por um médico psiquiatra? Não. Como que você sabe que você tem ansiedade? Ah, é porque eu tenho medo o tempo todo e tal. Bom, então aí, né, às vezes a pessoa não está tendo uma síndrome de ansiedade generalizada. Ela está tendo ali um ataquezinho de vez em quando, esporádico de ansiedade. Dá para tratar também. Isso aí eu costumo tratar com hipnose. Tá? Eu faço uma regressão ao primeiro momento dessa pessoa teve esse ataque primário, né? Que agora está sendo recorrente. Vou lá, ressignifico isso, beleza, 1, 2 sessões a pessoa está curada. Se ela tem o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, automaticamente ela precisa sim tomar remédios, tá? Anti-ansiolíticos, antidepressivos, para que ela possa receber a psicoterapia. E o que é a psicoterapia? Psicoterapia, ela é o tratamento feito com a psicanálise, que é a terapia de fala, né? Onde a pessoa vai chegar aqui e eu vou tratá-la usando o método da associação livre, que nada mais é do que a pessoa ir colocando para fora aquilo que vem na cabeça dela, sem respeitar uma lógica textual, um contexto, e eu, como psicoanalista, né, um analista de psique, vou decifrar isso aí e procurar fazer pontuações precisas ali, para que a pessoa própria venha a ressignificar aquele trauma e ter um alívio dos seus sintomas. Então, a maneira de tratar usual seria essa, com os medicamentos já passados, ou não, né? Às vezes a pessoa tem aquele transtorno e tal, e ela não foi buscar tratamento, mas ela vem aqui e eu consigo resolver também aquela situação. Mas o certo seria, já que ela foi diagnosticada, que ela estivesse tomando os medicamentos, até porque sem esses medicamentos, a pessoa ela não consegue se expor à terapia, tá bom? Então, aí o que acontece? Com a terapia, os medicamentos vão diminuindo até que chega um ponto que vai ficar só a terapia e posteriormente a pessoa está liberta do problema dela. Então, essas são as formas de tratamento para a ansiedade. Agora, para você, o diagnóstico e sintomas da ansiedade. Bom, o diagnóstico da ansiedade, eu vou falar sobre o diagnóstico e posteriormente quais são os sintomas dela, tá? O diagnóstico da ansiedade é feito por uma avaliação, numa avaliação do histórico do paciente, tá? De forma como ele se expressa diante de certas situações. Nessa análise eu vou fazer, eu vou precisar, né, considerar que a doença pode ter uma resposta adaptativa momentânea ou uma manifestação de uma disfunção constante. Inclusive pode ajudar a compreender uma coisa que está muito em voga hoje, que eu quero falar para você agora a respeito, que é a relação ansiedade e dependência álcool e ansiedade, tá, gente? É o seguinte, a nossa sociedade, vocês viram aí, né, que foi falado no começo sobre a estatística de quantos % são da porcentagem de pessoas, né, que estão com esse problema no país aí, tudo dentro dos conceitos da OMS. Mas assim, eu tenho reparado aqui na minha clínica que as pessoas, elas procuram o tratamento quando elas já não têm, quando elas já estão com depressão. Porque como eu falei para vocês, são três, olha, é a ansiedade, é o pânico e a depressão.
A ansiedade vai puxar para aquele lado de você não sair mais de casa, de você não ter mais convívio social, de você ter medo de tomar banho, escorregar no banheiro e cair e quebrar a cabeça, de você ter medo de tomar um suco, alguma coisa, engasgar e morrer, e automaticamente essa reclusão do paciente, do indivíduo, vai levar ele à depressão. Tá? Então a pessoa me procura aqui quando ela já está com a depressão. Aí o trabalho é maior, o preço do tratamento é diferente, é mais caro. Então a recomendação nossa aqui é para que você, quando estiver sentindo preocupações excessivas, sem necessidade aparente, medos exagerados, dificuldade para controlar pensamentos repetitivos, imagens e atitudes, negatividade, sensação contínua de que algo trágico vai acontecer, preocupações em comum com seu trabalho, com dinheiro, com saúde, com seus filhos, medo anormal de algum animal. Eu tenho um paciente aqui, inclusive, que ele tem um medo muito grande de barata, é uma coisa fora do comum. Tem gente que tem medo de lagartixa, gente, um animalzinho totalmente... Eu adoro quando entra uma lagartixa lá e fica andando no teto da minha casa, até pela questão da limpeza mesmo, mas tem gente que vê aquilo como um crocodilo de 8 metros né? E outras situações específicas, e maior tendência a crises de ansiedade, principalmente agora na pandemia, gente. Na pandemia, assim, as clínicas, os consultórios estão lotados, abarrotados, tá? Então era isso, os sintomas são esses, e assim, preste bastante atenção para não deixar isso evoluir para uma depressão. Uma palavra final para os nossos amigos internautas sobre ansiedade. Como uma última palavra, assim, uma palavra final, uma reflexão para vocês, eu gostaria de falar uma frase aqui da Sylvia Bleicherman, né? Que ela diz o seguinte, que não há maior desperdício à vida humana, não há maior dano, aliás, à vida humana, do que o seu desperdício, né? Não há maior dano à vida humana, exceto a morte, né? Do que o seu desperdício. E como que você desperdiça a vida? Você desperdiça a vida quando você morre todo dia. E quando é que se morre todo dia? Quando se tem medo de morrer. Tá? Então, se você tem medo de morrer, você morre todo dia. Então, não fique nessa. Acredite, você deve estar gastando por mês aí com suas bebidas que estão te fazendo mal para o fígado, talvez mal para a sua família. Talvez você não esteja notando, mas você tem filhos dentro de casa que estão adquirindo o hábito de descontar também as suas ansiedades em cima do álcool. Ah, mas você é contra o álcool, Paulo? Não, não sou contra o álcool. Eu acredito que o álcool ele é um acrescentador de prazer. Ele não é um suplantador de prazer. Tá? Então, se você toma uma cerveja no momento festivo, onde você está fazendo um almoço com a sua família e com aquilo ali você quer ficar um pouco mais feliz, a própria Bíblia ela diz, né, para a gente dar um pouco de álcool para aquele que está deprimido, tá? Então o álcool que eles falam é o vinho, viu, gente? Não vai num posto pegar álcool para tomar, não, tá? Tome um pouco, dê um pouco de vinho àquele que está abatido, né, tal. Então você toma ali uma taça de vinho com a sua família para acrescentar alegria, beleza. Agora, uma coisa que eu ensinei para os meus filhos e eu ensino para todos os meus amigos e pacientes que vêm aqui é o seguinte: bebida alcoólica é para acrescentar alegria e não para trazer alegria. Quando você está deprimido, você deve procurar se examinar e ver se aquela situação pode ser contornada por você mesmo, e se não puder, procure uma clínica psicanalítica. Procure a clínica Rahem de psicanálise e hipnose. Nós estamos aqui em Jaú, na Alameda Dr. Júlio Esperança, daqui a pouco vai aparecer o telefone aqui, né? Mas eu vou falar já de antemão para você, é 14 988 33 8950. Agende!